Irmãos queridos, é a 10ª vez que reunimos os anciãos da Paulista Oeste, não é a 10ª vez aqui no colégio, acho que aqui é a 8ª ou 9ª, a primeira foi em outro lugar. Mas nós gostamos tanto do colégio e voltamos todos os anos aqui. Agradecemos muito a bondosa recepção também desta igreja, que hoje tem o seu dia de culto e adoração, e cede o espaço tanto da igreja como deste púlpito, onde pregam aqui os príncipes, os pregadores da igreja, e cederem para nós que viemos do interior. Muito obrigado aos irmãos queridos. Também agradecemos o nosso colégio, que a cada ano nos recebe tão bem. E eu vou pedir para os anciãos da Paulista Oeste ficarem de pé agora. Faça favor, onde você estiver. Olha que bela multidão aí. Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua presença aqui. Podem se assentar. Para os nossos irmãos aqui do NASP, quero dizer que esse grupo especial representa não só um território querido e bonito do estado de São Paulo, mas nós temos algumas coisas que a gente se orgulha de ter, de ser pela graça de Deus. Não é uma vaidade humana, mas a primeira escola adventista do estado de São Paulo é a escola da Igreja Central Paulistana, lá no centro de São Paulo. A primeira escola adventista do interior de São Paulo é a escola de Presidente Prudente, que está aqui. Das 10 melhores escolas adventistas classificadas no exame do ensino médio, no Enem nacional, das 10 melhores adventistas, 5 eram da Paulista Oeste. Olha só, é um gosto que nós temos, né, de fazer as coisas com qualidade. Nós temos aqui a primeira igreja do interior de São Paulo, a Igreja de Nova Europa. Ela pertencia ao então distrito de Cosmópolis, se eu não estiver enganado, ou Conchal. O pastor John Bem, fundador do IAE, era pastor ali, e foi em Nova Europa que ele, olhando os jovens da igreja, pensou como seria bom ter um colégio para os nossos jovens. E dali saiu e fundou o IAE lá em São Paulo, que é a instituição mãe de todos nós. Nós temos aqui também a Igreja de Nova Europa, 100 e tantos anos de existência. E nós temos irmãos que viajaram mais de 7 horas para chegarem aqui agora. 8, alguém já me corrigiu. Eu acho que aquela pontinha do estado de São Paulo está bem longe daqui mesmo. E é um gosto para esses irmãos viajar 8 horas para cá, domingo 8 horas de volta, e a gente pergunta se eles querem fazer esse concílio em outro lugar, e eles dizem que gostam do NASP mesmo. Então, todos os anos estamos aqui. Além dos que foram apresentados, nós temos, amanhã às 8 da manhã, o privilégio de ouvir o sermão do pastor Amin Rodor, que é daqui, né, um dos nossos melhores pregadores. No devocional de domingo teremos o pastor Paroski e os nossos convidados que vieram de bem longe. Eu hoje de manhã estava no aeroporto em São Paulo para recebê-los. Está aqui o doutor Elias Brasil, que é um brilhante teólogo brasileiro que trabalha no Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral. Eu vi o Elias por aí. Cadê o Elias? Fica de pé aí, Elias, para o povo de ver. É uma honra tê-lo aqui, um gosto muito grande, viu? O Elias cuida da integridade da doutrina adventista, é uma tarefa tremenda, né? E está conosco o casal de doutores e professores de teologia da Andrews, o Dr. Richard e sua esposa Joanne Davidson. Será que estão aqui agora o casal Davidson? Não. Melhor que não esteja, que eu posso falar bem deles à distância. Ela é filha de missionários, foi criada na... Oh, meu pai. Esqueci o nome agora, hein? Singapura. Então, ela adora frutas tropicais. Você já sabe. Quer agradar a doutora Joana? Ela é a primeira mulher a ser titular de uma cadeira
no Seminário Teológico Adventista da Andrews. Já tivemos outras mulheres professoras, mas ela é titular de cadeira. E o Dr. Davidson é o professor mais antigo na nossa universidade. Ele é um especialista em Velho Testamento e ela também, uma excelente pregadora. Amanhã vão abrilhantar o nosso encontro. Esqueci de pegar o esboço, irmão. Está aqui. Pastor Martin é o reitor da nossa universidade, dos 3 campi do UNASP. Não sei se ele está aqui. Calma, Aurel, calma. O pastor Martin é também um cantor e amanhã vai cantar para nós. O pastor Martini é o diretor deste campus aqui. E ele é que todos os anos abre as portas para a gente, facilita tudo. E quantos de vocês têm filhos, parentes, moços e moças da sua igreja estudando aqui no colégio? E o pastor Martini tem sido sempre um coração aberto, um administrador exemplar, para nos receber não só no concílio, mas também para receber nossos filhos para estudarem aqui. Está aí o pastor Martini? Eu acho que ele está em algum lugar. Obrigado, Martini. Nós somos do mesmo tempo no colégio, mas ele é mais novo do que eu. Bom, já falamos bastante, né? A moça que cuida da organização do programa aqui da igreja, essa é uma igreja tão organizada, uma das maiores igrejas do nosso país, ela me perguntou se 30 minutos estava bom para eu pregar. A coitada não me conhece, né? Eu falei para ela que não estava, não. Eu vou ter que pregar mais tempo aqui. É o gosto de falar para vocês e a gente acaba vendo se, de acordo com o Apocalipse, aqui está a paciência dos santos. Vou pregar um sermão, metade de um sermão que tenho, metade de outro, para a ocasião especial de hoje à noite. Preparei esse sermão para os nossos evangelistas leigos, muitos dos quais estão aqui. É uma parábola de Jesus, a parábola do semeador. Como sempre fazemos, no momento do sermão, devemos ler a palavra de Deus. Eu olho daqui e vou vendo mais gente. Me desculpe não ter apresentado todos os ilustres presentes aqui. É um gosto muito grande tê-los todos. Mas hoje fomos acompanhados aqui pelo maestro Lineu Soares, que é um dos grandes líderes de música da nossa igreja, um amigo particular também. A parábola do semeador está em Mateus 13, está em Marcos 4, em Lucas 8. Vou me ater ao relato de Mateus 13. Um capítulo importante, uma mudança significativa no ministério de Jesus. Antes de Mateus 13, Jesus pregava principalmente na sinagoga, e a partir daqui ele começa... Não está restrita à igreja. Ela encontra os homens nas ruas, nas vilas, nas estradas, na beira do lago, no próprio lar das pessoas. Uma outra característica que distingue este capítulo especial é que antes dele, Mateus apresenta Jesus pregando e usando comparações para fazer suas lições. Ele menciona o sal, a luz, as aves do céu, os lírios do campo. A partir de Mateus 13, ele fala grandemente por parábolas, e parábolas eram histórias. Tenho juntado uma quantidade de definições sobre parábolas. A que eu mais gosto, os irmãos já me ouviram alguma vez dizer, parábolas eram histórias da terra com lições do céu. Jesus foi o melhor contador de histórias.
Não pensem que foi aquele do filme, o contador de histórias, Forrest Gump. Jesus foi o melhor contador de histórias. Quando ele começava a contar uma história, o povo era atraído para ouvi-lo. As histórias são lições simples tiradas da vida comum. Não é todo mundo que aprecia o pensamento abstrato, mas todos pensam através de imagens, de quadros. Jesus falava por parábolas, lições basicamente dadas para serem ouvidas. E até quem não sabia ler podia entender. Os estudiosos do Novo Testamento destacam que o Evangelho de João, que foi escrito já quando toda a história de Jesus era conhecida, e por isso se prende mais ao conteúdo dos seus sermões e às grandes ideias que ele apresenta, que no Evangelho de João, um evangelho escrito para pensar, dizem que há mais teses de mestrado e doutorado nas universidades cristãs sobre o Evangelho de João do que sobre os outros evangelhos. Mas uma característica é que no Evangelho de João você não vê muitas parábolas. As parábolas tinham um impacto imediato. Era uma lição ao mesmo tempo óbvia e ao mesmo tempo surpreendente, com elementos misturados numa química para produzir reações rápidas. As histórias de Jesus começavam como todas as histórias começam, mas terminavam como nunca as histórias terminam. Mateus 13, vou ler uma quantidade de textos. Abram sua Bíblia. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos ouvir muitas vezes neste concílio uma das metas que o nosso presidente, pastor Domingos, com sua equipe, tem criado, tem difundido, tem divulgado, que é 1 mais 1. Amanhã o pastor Domingos estará com a gente, vai falar sobre isso também. Mas a parábola de Jesus diz que será possível, pela graça de Deus, a gente colher 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Nós aguardamos a chegada deste dia, em que, pelo derramamento do Espírito Santo, a igreja vai produzir frutos, como em nossa história recente nunca produzimos, mas o Pentecostes vai se repetir pela graça de Deus. Os discípulos se aproximaram, perguntaram: por que falas por parábolas? Ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros isso não lhes é conhecido. E depois de explicar uma quantidade de coisas sobre a peculiaridade de quem é próximo de Jesus e quem é distante, e você sabe que em muitos lugares isso aparece nos evangelhos. Por exemplo, como é que alguém liga para o pastor na hora do sermão? Ligaram mesmo. Desligar esse negócio. Um dia Jesus disse assim: o que é que o povo está falando de mim? Uma preocupação humana. A gente sempre se preocupa com o que os outros pensam de nós. Jesus assumiu a humanidade e um dia perguntou: o que estão falando de mim? Falam coisas boas, que você é um profeta, é Elias que voltou. E Jesus disse assim: e vocês o que dizem de mim? Os mais próximos disseram: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, quem está próximo de Jesus compreende um pouco melhor as coisas de Deus. Quem está longe não compreende tudo. Pode se aproximar e poderá entender. Jesus aqui menciona isso.
E diz no verso 16, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus aqui se referia especialmente àquele fato de que os profetas prenunciaram o Messias, anunciaram o Messias, explicaram o Messias, mas não viram o Messias. E Jesus diz, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem o que outros quiseram ver. Bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem o que outros quiseram ouvir. Essa é a primeira aplicação da fala de Cristo. Mas a gente não fere a Bíblia ao relembrar que nós, como uma geração que vive no final da história, no cumprimento cabal das profecias bíblicas, também temos o privilégio de ver coisas que os nossos antepassados não viram. Nós também temos o privilégio de ouvir coisas que os nossos antepassados não ouviram. Assim, a palavra de Cristo dirigida aos seus discípulos e aos seus próximos, bem-aventurados, se aplica também a mim e a você, quando nossos olhos veem o que outros não viram, quando nossos ouvidos ouvem o que outros não ouviram. A partir do verso 18, ele explica e diz, atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Louvado seja Deus. Uma multidão junto ao mar, Jesus sobe num barquinho, se assenta e começa a falar, e os ouvintes não se assentam e ficam de pé. A expressão naquele mesmo dia se refere ao fato de que naquele mesmo dia ele não tinha sido muito bem recebido na sua terra, pelos seus parentes e amigos mais próximos. Ele saiu e se assentou à beira do lago. E as pessoas ficaram ouvindo de pé. Hoje, o pregador fala de pé. E as pessoas ouvem sentadas. Quando Deus fala, o homem não consegue ficar sentado. Deus induz a ação. Por isso, quem ouve a voz de Deus não consegue ficar parado. Não consegue ficar sentado. Naquele dia, eles ouviram o sermão de pé. A palavra de Deus produz ação. E ele começa dizendo, saiu. A expressão saiu, para um judeu, remetia a imagens importantíssimas da sua história. Finalmente, o momento mais importante da história dos judeus, o êxodo, foi uma saída. O pai da nação, Abraão, a Bíblia diz que saiu. E por aí afora vai. Israel saiu, Paulo saiu, vida cristã é uma peregrinação. A Bíblia diz, não é aqui o nosso lugar de descanso. Ouve a palavra de Deus de pé e sai. Para realizar a maior obra de todo o universo, Jesus saiu do céu, da sua casa, e veio à terra viver e morrer por nós. Padre Vieira, num sermão sobre esta parábola, chamado Sermão da 60ª, ele diz assim, bem parece esse texto dos livros de Deus, porque faz menção do semear e também faz menção do sair. Alguns gostariam de semear sem precisar sair. É necessário sair.
do seu espaço de conforto, da sua casa, da sua igreja, e num jogo de palavras que só é percebido por quem lê, não por quem ouve, o padre Vieira usa a expressão passos, com C cedilha, que quer dizer palácio em português, e passo com 2 S's, que quer dizer passo de andar mesmo. E ele diz que quando o Senhor vier, vai encontrar alguns dos seus servos com mais passos, palácios, casas boas, e outros ele vai encontrar com mais passos, com 2 S's. Quer dizer, andaram mais. Não moraram tão bem, mas produziram mais. Uma outra expressão desses estudiosos bíblicos que a gente tem que ler para aprender é que há aqui, não do original, mas do tradutor, um recurso da língua portuguesa para ajudar a memorizar os textos da palavra de Deus. A expressão, saiu o semeador a semear a sua semente, a repetição da letra S, a repetição de uma letra em português, estão aí os professores, chama-se aliteração. Esse é um recurso para facilitar a memorização, repetir uma letra. Pedro Paulo, pintor português, pinta portas, portais, portões e painéis, procurado pela portentosa e possante polícia Portugal. Polícia portuária partiu para Portugal pela Panera. Quer dizer, você usou o P o tempo todo, eu consegui decorar. Não fosse isso, não teria decorado. Assim, a Bíblia tem esses recursos mnemônicos, e em português também. Saiu o semeador a semear a sua semente. Ellen White diz que dava para se ver, quando Jesus falou isso, os lavradores saindo. As cidades eram muradas, a lavoura era do lado de fora. E para trabalhar na lavoura, era necessário sair. Assim, quando Jesus diz, o lavrador saiu, dava para se olhar e ver lavradores saindo no rumo do seu trabalho. E Jesus compara isso com a pregação da sua palavra. O semeador. É Cristo que veio ao mundo para semear, somos nós também quando fazemos a obra de Cristo. É um professor que deixa no coração dos seus alunos as melhores lembranças. É um pastor que estimula alguém a viver uma vida melhor. É um pai que deixa um exemplo digno de ser imitado. Um amigo, um irmão, um líder da igreja que é capaz de aconselhar com o poder da palavra de Deus. O semeador somos nós também. A semente é a palavra de Deus. As minhas palavras são espírito, são vida, João 6. Quem ouve e crê tem a vida eterna, João 5. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. São elas que de mim testificam. Achando tuas palavras, logo as comi. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A semente é a palavra de Deus. E nada justifica uma ação da igreja que não envolva a palavra de Deus. O solo, o coração humano variável, enganoso, sair, pregar. Deus não usa intermediários para dar perdão, mas Deus usa intermediários para anunciar o perdão, para pregar o evangelho. A boa nova. À beira do caminho as aves comeram, o maligno rouba quem não entendeu. Assim, quando pregamos a palavra, devemos continuar as instruções, responder perguntas, estimular estudos, aprofundar o conhecimento. Nós não somos a favor de batismo sem preparo. Solo com pedras, recebe a palavra com alegria, mas logo ela seca. Não tem raiz. Na dificuldade, desiste. O sol que faz crescer também faz secar, se não existem raízes fundas. Ajude a tirar as pedras do caminho das pessoas. Ajude a tirar as pedras da vida das pessoas. E, por favor, não seja pedra na vida de ninguém. Eu, às vezes, apresento minha sogra, que é uma pessoa muito querida, chama-se Esmeralda, e eu, quando apresento, digo, aqui está a minha sogra, se chama Esmeralda, é uma pedra preciosa,
É preciosa, mas é pedra. Bom, a minha esposa está ali, mas a minha sogra até gosta quando eu... Pelo menos o povo não esquece o nome dela, né? Não seja pedra. Abandone o cristianismo superficial. Esse cristianismo de aparências, que se preocupa mais com a roupa que a pessoa usa, com os gestos que a pessoa faz, com o penteado que ela tem, a gravata, o perfume, do que com o interior do coração fiel. A semente caiu entre os espinhos. A plantinha foi sufocada pelos cuidados da vida e pelas preocupações com a riqueza. Atente para os perigos do mundo. Valorize o que é espiritual mais do que o que é material. Valorize o que é eterno mais do que aquilo que é passageiro. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Alguns que estudam a Bíblia para encontrar dificuldades, um dia alguém me apresentou uma dificuldade. Falei, ali diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Mas no outro lugar diz assim, mas Deus amou o mundo. Quer dizer que Ele pode, nós não. Bom, deixa esse sermão para um outro dia. Eu acho que qualquer pastor é capaz de explicar bem isso. Amar o mundo como Deus amou não é o amar o mundo que João se referia. Como é o mesmo João que explicou, que expressou as duas palavras, dá para se entender. Mas o medo da pobreza, a preocupação com o dia de amanhã, numa época de desemprego, como a gente vive, com a economia ruim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A boa terra, finalmente, é uma alma boa, não é santo, mas é sincero, ouve, compreende, dá fruto, colhe, estoca, conserva. Uma alma boa que ouve a palavra de Deus. Pronta para questionar, para perguntar, para, enfim, entender um pouco mais. E que não deixa que o conhecimento da palavra de Deus se torne apenas uma curiosidade saciada. Ele quer saber qual a vontade de Deus, não para manipular Deus, porque Deus não pode ser manipulado. Quer saber a vontade de Deus para vivê-la, para cumpri-la. Uma alma honesta. E o mundo tem tantas almas destas. Há pessoas que não vão à igreja e há pessoas que não leem Bíblia. Uma vez preguei aqui nessa igreja, que me dá o privilégio de vez em quando pregar aqui, e mencionei um livro escrito por um jesuíta, Jack Miles, se é que eu pronuncio em inglês alguma coisa direito. Eu já mencionei aqui que meu inglês é bom para quem sabe ler, porque eu falo exatamente como se escreve. Aquele livro se chama Deus, uma biografia. Tem vários livros com esse título, esse que eu me refiro, desse jesuíta, uma capa branca, um livro grosso assim. E ele diz assim, o imigrante, quando volta à terra dos seus pais, encontra no rosto das pessoas traços que lhe são familiares, porque ele também veio de lá. Esse texto me fascinou, porque eu tive o privilégio de uma vez ir dirigir uma semana de oração em Lisboa, a terra dos meus avós, dos meus bisavós. Eu não encontrei nenhum parente em Lisboa, mas eu via na cara das pessoas traços semelhantes aos meus tios, traços semelhantes ao meu pai. A comida que eles me serviam parecia muito a comida da minha infância. E as palavras que eles usam lá e que alguns brasileiros pela distância não entendem, para mim me eram muito familiares. Bom, esse autor diz assim, assim também é o homem ocidental quando se volta à Bíblia. Ele pode não entender muito, ele pode até não acreditar muito, mas ele encontra na Bíblia traços que lhe são familiares, porque nós viemos daqui. E mesmo quem não acredita e não conhece, tem respeito pela palavra de Deus. Jesus disse, uma terra boa, que recebe, compreende.
Lavoura de Deus somos nós, diz Paulo. Salmo 1:3, o justo é como a árvore. As parábolas falam de figueiras, mostarda, lírios. O Apocalipse 7, uma ordem é dada aos anjos: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores. Numa imagem do Velho Testamento se referindo ao milênio, árvores mortas representavam a terra desolada. 1 Coríntios 3, lavoura de Deus somos nós. Mateus 13, a ceifa é o fim do mundo. Apocalipse 14, os anjos são os ceifeiros. A Bíblia fala da seara da terra, dos celeiros do céu. Jesus poderia usar uma expressão que nós comumente usamos quando chegamos para alguém e dizemos: eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual você quer ouvir primeiro? A boa notícia. Jesus disse: a seara é grande. A má notícia: os ceifeiros são poucos. Uma lei da lavoura. Em nosso campo, a Paulista Oeste é um campo basicamente agrícola. Hoje está cheio de indústrias e instituições de ensino. Mas o início da nossa história é a lavoura. Quando há uma grande colheita para ser colhida e poucos ceifeiros para cegarem, a triste verdade é que muito bom fruto será perdido. Grande colheita, poucos ceifeiros, trigo excelente que pode ser perdido. Em Miqueias 5, Deus diz: meu povo será como orvalho sobre a terra. Eu me emociono com essa expressão, o orvalho sobre a terra. Eu sou nascido e criado em Santos, mas vivi muito tempo em São Paulo. Minha esposa é de São Paulo. A garoa de São Paulo, que marca tanto a história antiga de São Paulo e as músicas antigas que se referem a essa querida cidade. A garoa de São Paulo, que vem de madrugada e não faz barulho, e não vem com ventania, um orvalho sobre a terra. Gotas regando sementes, como ocorria na Bíblia antes do dilúvio, na história da terra antes do dilúvio. Orvalho que não causa inundação, mas que não deixa secar. Disperso, não concentrado, caindo no silêncio da noite. A Bíblia diz: o meu povo é como orvalho sobre a terra. Oh, Deus do céu, eu e você, espalhados pela terra, no silêncio da noite, não deixando secar, mas também não causando enchente. Essa não é uma igreja barulhenta, deixa que outras sejam. Essa é a igreja do silêncio. Ellen White, no Desejar Todas as Nações, assim: no silêncio da alma se ouve mais nítida a voz de Deus. Oh, Deus do céu, silêncio da alma. O maná caía do céu, um deserto que não tinha plantas. Não era produzido pelo homem, era um plano de Deus, e como todos os planos de Deus, era de graça. Contudo, quem não se levantava cedo, não aproveitava o maná. Símbolo da dependência de Deus e da comunhão que precisamos ter com Deus nas primeiras horas, às vezes nas horas da madrugada. Alguns são assim, eu sou um desses, que de madrugada gosta de ler e pensar, e no silêncio descobre coisas que na agitação do dia a gente deixa de perceber. Dizem os estudiosos que São Paulo não tem mais garoa, por causa das toneladas de poluição espalhadas no ar. Diminuíram e podem acabar com a garoa de São Paulo. Eu lhe trago uma notícia triste. Toneladas de pecado podem acabar com o orvalho do Senhor sobre a terra. E pode um dia a terra sentir falta desse orvalho. Mas Jesus disse: não será assim, porque há um punhado de terra boa que recebe a semente e produz bem. Bem-aventurados vocês, ouvem e assistem o privilégio que outros não tiveram. Você sabe
que algumas das coisas mais bonitas das profecias é que, às vezes, o profeta, como Daniel, e o doutor Elias é um especialista em Daniel, eu me atrevo a falar na frente dele, como Daniel, recebendo revelações de Deus e tendo que dizer, vi, mas não entendi. E a resposta de Deus, pois escreve, fecha o livro, morre e descansa em paz. Ele não vai entender mesmo. Isso aqui é para o tempo do fim, Daniel, mas um dia você vai se levantar e vai saber o que significava essa coisa que eu te disse. E o privilégio que eu tenho e que você tem, de um dia chegarmos no céu e encontrarmos com Daniel e dizer, Daniel, vem cá, você escreveu, você anunciou, morreu e não viu, mas eu vi, eu estava lá. Eu vi o cumprimento das tuas profecias. Jesus diz, bem-aventurados os vossos olhos, bem-aventurados os vossos ouvidos. Até aqui foi um sermão. Agora vem o outro. Calcula mais pelo conteúdo do que pelo tempo. Como Cristo saiu semeando, saímos nós. Sejamos a boa terra, recebamos, colhamos, valorizemos o reino de Deus, não amemos o mundo, estudemos com sinceridade, como o semeador voltou com a colheita, voltaremos nós. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu já mencionei para alguns que fui pastor num lugar, e fiz um casamento de um excelente rapaz com uma excelente moça. Ela tinha uns 15 anos mais velhas do que ele, e os colegas dele diziam, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Uma aplicação fora do contexto. A grande colheita, o fim do mundo, a entrada no reino de Deus. Eventos finais, capítulo 19. Vou me ater ao que Ellen White fala. E foi um dos nossos pastores que esta semana me mostrou esses textos. Ela fala sobre um número imenso de anjos, capítulo 19, eu disse, do Eventos Finais. Na cidade gloriosa, trazendo coroas para cada santo, com o seu nome escrito na coroa. E que Jesus pede as coroas e com sua própria mão direita coloca a coroa na cabeça dos seus santos. Sobre o mar de vidro, 144 mil ficam num quadrado perfeito. Ela menciona que alguns tinham coroas mais brilhantes do que outros, porque em cada coroa havia estrelas, e as estrelas representavam as almas ganhas por aquela pessoa. E a afirmação bonita que eu gosto disso que você já conhece, Ellen White diz assim, não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas, porque se entrastes ali, haverá alguma pessoa nas cortes da glória que encontrou entrada ali também por teu intermédio. Oh Deus do céu! Aquele texto que sempre nos vem à mente, os que leram o livro Comportor Evangelista, quando Ellen White diz que um comportor vai lá no céu receber um toque aqui no ombro, olha para ver a pessoa e a pessoa diz assim, você não se lembra de mim, né? Diz, não lembro. E a pessoa vai dizer, pois eu nunca me esqueceria de você. Porque se não fosse você, eu não estaria aqui. Antes de entrar na cidade de Deus, diz Ellen White, o Salvador concede aos seus seguidores os emblemas da vitória. Lhes confere as insígnias de sua condição real. As fileiras esplendentes dispostas sobre a cabeça dos vencedores, posta com a destra de Cristo a coroa de glória, em cada mão colocadas a palmas do vencedor, e harpas resplandecentes, todos nós tocaremos lá, e aos anjos desferirem as notas,
todas as mãos, Ellen White diz, deslizam com maestria sobre as cordas das harpas, tirando suave música e rico e melodiosos acordes. Diante da multidão de resgatados está a santa cidade. Jesus abre, então, as portas de pérola, e as nações que observaram a verdade entram. Depois do grande conflito, no capítulo 40. Aqui um momento de emoção. Hoje, pelo corre-corre da vida, eu cheguei um pouco mais tarde aqui do que devia. Então, pedi para minha filha vir do meu lado ali, lendo uns textos, para eu não perder a sintonia com o sermão. E até minha filha disse que esse texto aqui fazia chorar. Eu não vou ler para você chorar. Mas quando os resgatados são recebidos, um clamor ecoa nos ares. Os dois Adões vão se encontrar. Ai, meu Deus do céu. Adão, o primeiro. Jesus, o segundo Adão. Vão se encontrar. A multidão abre espaço. E lá vem o pai da nossa raça. Aquele por cujo pecado o mundo se tornou o que se tornou. Aquele que viveu séculos sofrendo a lembrança do seu pecado pelas consequências que diariamente ele tinha que enfrentar, porque ele via as plantas que ele plantou no jardim, agora perdendo as folhas e murchando. Porque sua família, e todos nós somos a família de Adão, tinha que dizer, puxa vida, por que você fez aquilo, né? Ao sofrimento que temos. Ellen White diz que foi terrível a agonia e o remorso de Adão, ao deparar com a vergonha que ele trouxe a si mesmo por causa do pecado. Mas arrependeu-se sinceramente. Morreu na esperança da ressurreição. E agora, pela expiação de Cristo, ele é reintegrado ao paraíso perdido. Oh, meus irmãos, leiam isso aqui depois. Eu não conseguiria ler tudo para você. Diz que ele está arrebatado de alegria, ele contempla as árvores que já foram o seu deleite, cujo fruto ele próprio colheu nos dias da sua inocência. Ele vai ver videiras que ele plantou com sua mão e flores que ele cuidou. Isso é o Éden restaurado. Ellen White diz que Jesus vai pegar Adão pela mão e vai levá-lo à árvore da vida e vai mandá-lo comer. Deus seja louvado. Mas na hora em que Jesus vai colocar a coroa sobre a cabeça dele, ele vê as mãos feridas. Então compreende a consequência terrível do seu pecado. E Jesus diz que ele está perdoado, está em paz, e um grito de louvor é ouvido, digno é o Cordeiro que foi morto. A família de Adão, nós, lança suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Ellen White diz, os anjos que choraram quando da queda de Adão, agora que se rejubilaram quando Jesus saiu da sepultura, garantindo a certeza da salvação, esses anjos agora contemplam a obra da redenção na sua plenitude e louvam a Deus com suas vozes. E todos se unem aos anjos para cantarem, digno é o Cordeiro que foi morto e pelo seu sangue nos resgatou. Deus seja louvado porque Jesus diz, a semente é levada. O hino que cantamos, havemos de colher. Às vezes o nosso trabalho é duro e há pessoas que levam tempo para se converter, desculpem.
Às vezes é com facilidade, outras vezes é na surpresa. Aquela alma que você pensou que não ia dar nada, que você até deu os estudos bíblicos porque era seu dever dar, e aquela se converte e se torna um cristão fiel que pode lhe ensinar lições preciosas. Jesus diz: saiam e semeiem, e voltem de madrugada, quer dizer, trabalhem de madrugada e voltem com alegria, colhendo seus molhos. Um dia, Jesus diz: vou recebê-los no céu, vou lhes dar uma coroa. A coroa da vitória, e a vitória é dele, então a coroa é dele, e ele coloca na nossa cabeça. A coroa tem o nosso nome, brilha conforme o número de estrelas que existe nela. Ellen White diz que este brilho depende da vida que nós levamos agora, mas aquelas estrelas representam as almas que nós ganhamos. Bom, nós estamos num grande concílio, num fim de semana, buscando inspiração, poder de Deus para viver nossa vida, para pregar o Evangelho em nossa igreja. Nós teremos outros eventos, como o Projeto Apoio, para distribuir materiais e apresentar calendários. Nós teremos o Projeto Marco, que é para treinar oficiais. Aqui é um momento de restauração da alma. Você cuida das igrejas o tempo todo. Nós somos mais de 300 igrejas, somos só 60 pastores. A maior parte das igrejas ouve a sua pregação a cada sábado, a cada domingo, a cada quarta-feira. Nesse fim de semana, você, por favor, ancião, diretor de igreja, diretora, fique sentado e deixa que os pastores sirvam vocês. Voltem para casa com uma força de Deus para pregar o Evangelho, para ganhar almas, na certeza de que Deus vai recompensá-los, não porque você mereça, mas por causa da sua infinita graça. Nós preparamos uma pequena lembrança para os anciãos. E quero pedir que os pastores venham aqui na frente agora. Os nossos pastores da Paulista Oeste, por favor. Venham aqui. Vocês vão receber um materialzinho para dar para o seu ancião. Um material com instruções que nós, ao longo do nosso concílio, vamos detalhar. Mais um plano tradicional da nossa igreja. No começo do ano, anotar o nome de 5 pessoas pelas quais você vai interceder e pelas quais você vai trabalhar para levá-las a Jesus. O plano está aqui, o espaço para você colocar o nome de 5 pessoas está aqui. Cada ano você faz isso. Hoje nós vamos acrescentar uma coisa a mais. Nós providenciamos uma pequena figura, um adesivo. Nem de longe reflete a glória das coroas do céu, mas é uma coroa para ser adesivada na sua Bíblia. E ao longo do ano nós teremos estrelas para você colar na sua coroa. Não é a do céu essa aqui, viu? É só uma lembrança. E na verdade não é lembrança do passado, é esperança de um futuro, né? Ancião que aceita esse trabalho, levante-se. Pode vir aqui à frente e o pastor pode entregar aqui. Não vai haver nenhum problema se a gente tumultuar um pouco o fim desse culto de adoração, para que o pastor possa dar para você, colocar na sua Bíblia a coroa e ao longo do ano colocar estrelas na coroa, lembrando a você que há uma coroa à sua espera no céu. Você falou que uma coroinha e um fundo são duas coisas, cara. A coroa e o fundo. Isso, Irmãos queridos, nós não queremos que você só fique se levantando, trazendo Bíblia para ganhar um papelzinho de pastor. Seria viajar demais para ter um negócio desse. Nós queremos colocar uma lembrança na sua Bíblia do seu amor pelo Senhor, da sua disposição de servir, da sua vontade de ganhar almas,
do seu desejo de ir para o céu e então receber das mãos do nosso Mestre a coroa da vida eterna. Tem um hino que eu escolhi para o fim desse sermão, não é um hino sempre cantado, é o hino 309 do nosso inário. E eu vou pedir que o pianista toque para nós. Eu puxo, pode deixar. Lineu, é um privilégio ser acompanhado pelo Lineu. Vamos cantar o hino 309 do nosso inário. Eu disse, não é um hino sempre cantado, mas é um hino muito bonito. Enquanto você recebe aí do seu pastor, fica de pé e vamos cantar. Um antigo hino. E vai fazer bem para nossa alma cantar. Eu não sou um cantor tão bom como o que nos dirigiu, mas vou cantar com você. Ceifeiros somos nós fiéis, ceifando para o Rei dos Reis, os frutos prontos para colher, que em derredor se estão a ver. Assim ao nosso Salvador rendemos preitos de louvor, ao nosso Mestre lá no céu, que sobre a cruz por nós morreu. Vamos já obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer ver a obra feita. Pouco tempo ainda, breve o prazo acabará, breve acabará. Nós trabalhamos por Jesus, que para os campos nos conduz, e se os obreiros poucos são, ociosos não fiquemos não, ainda campos para ceifar, que muitos frutos devem dar. Não ouves Cristo perguntar, quem quer por mim ir trabalhar? Vamos já obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer ver a obra feita. Pouco tempo ainda, breve o prazo acabará, breve acabará. As horas vão passando já, o dia em breve findará. Conosco toma o teu lugar, e por Jesus vem trabalhar, porque ocioso ainda estás, se a noite logo enfrentarás. Tu queres fruto ao céu levar, ou folha só apresentar? Vamos já obedecer, vamos à colheita, para quando anoitecer ver a obra feita. Pouco tempo ainda,
seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos num lugar tão bom como a nossa universidade, a nossa igreja. Muito obrigado pelo cuidado dos teus anjos que trouxeram nossos irmãos de tão longe, com segurança e com paz, para esse fim de semana de inspiração e de motivação para a vida e para o trabalho. Eu te peço, bom Pai, que estes anjos que aí do céu choraram quando viram o pecado entrar, que se regozijaram quando a sepultura se abriu e teu filho saiu, vencendo o pior de todos os inimigos, a morte, que estes anjos que hão de puxar o couro digno ao Cordeiro, venham estar conosco nesses 3 dias aqui. Que o teu Espírito esteja no coração de cada um de nós. Coloca a tua palavra com o poder que ela tem dentro de nós, para que a gente não peque contra o Senhor. Ajuda, bom Pai, para que nós não apenas recebamos a semeadura do céu, mas que saiamos também para a obra da lavoura, que somos todos nós, semeando, cuidando, colhendo para os celeiros da eternidade. E um dia possamos estar lá, Senhor, ainda que sabedores da nossa indignidade, do nosso não merecimento, mas que possamos, por obra da Tua graça bondosa, estar ali e receber coroas das mãos do nosso Mestre, ver o encontro dele com Adão, nosso Pai, ver nossa família, homens e mulheres, pretos e brancos, ricos e pobres, sábios, ignorantes, de um lado do mundo, do outro lado do mundo, uma família só, os filhos de Adão, os filhos de Deus, reunidos diante do mar de vidro. Pai, nós queremos a coroa daqueles dias e queremos hoje uma coroa para lembrança em nossa Bíblia. Abençoa esses irmãos aqui, dá para eles o que eles precisam para se desempenhar dos seus compromissos espirituais. Abençoa os que vão nos dirigir a palavra nesses dias aqui. Que venham falar movidos pela Tua graça, pelo poder do Teu Espírito. Pedimos-te, bom Pai, que nos despeças em paz desta boa hora aqui na igreja. E nos dês uma noite de descanso, um descanso seguro, de paz, restaurador das lutas que foram esse dia. E que amanhã novamente retomemos nossos trabalhos, que serão tantos, mas que nós gostamos tanto de ter. Nós te agradecemos porque foi o Senhor que colocou em nosso coração esse gosto pelas coisas da igreja. Nós falamos de trabalho, de política, de futebol, do que for, mas falamos um pouquinho só. Nós queremos as coisas da igreja. Nós gostamos da igreja, nós queremos viver para ela. Pedimos-te a bênção, a proteção, o amparo, essa noite e sempre ao longo da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.